Olá, seguidores! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas notícias positivas sobre o RPR11, já que atualmente tem só se falado notícias negativas aqui sobre o fundo, então eu resolvi trazer algumas boas notícias para vocês. Que o Thiago PS, seu canal fique esperto. E deixar uma coisa aqui bem claro, eu sei que a notícia positiva que vocês querem ouvir é de que o rendimento vai aumentar, eu também quero, tá? Mas não adianta colocar como é que é a minha expressão? A carroça na frente dos bois. Se você não tem a paciência aqui para esperar esses meses de obra, pode tentar pegar o fundo faltando pouco tempo para melhor dos rendimentos, mas aí corre o risco de comprar mais caro, né? Enfim, eu decidi por me posicionar logo, mas cada um sabe o que faz. Então, vamos às notícias. Nas últimas semanas, aqui somente no mês de abril, começaram a aparecer, a circular várias notícias positivas sobre o Grupo Prima, a incorporadora Prima. Essa daqui que é uma posição muitíssimo relevante para o RPR11, né? Não sei se é a segunda ou terceira posição, maior posição de o RPR11. Aqui na tabela indica que fosse a segunda maior posição, apesar de que esse Vidic Residence tem que ser provisionado, mas enfim, Mara Vista ainda é o segundo maior exposição. Mas o Grupo Prima aqui seria a segunda maior exposição com cerca de 12% do PL. 12% do PL pode não parecer tanta coisa, mas quando você pega um fundo que é negociado a 0,33 PVP, acaba que é uma posição muito relevante para o fundo. Então, aqui vamos às notícias positivas. Teve aqui umas notícias de que esse incorporador recebeu um empréstimo de quase 200 milhões de reais do Bradesco. Foram 188 milhões de reais do Bradesco, né, de um bancão. E você uma incorporadora está recebendo um empréstimo desse tamanho em uma época de Selic elevada, os bancões fechando a torneira dos empréstimos. Isso aqui é um claro sinal de que essa deve ser uma incorporadora que está saudável financeiramente. Caso contrário, esse bancão não estaria fazendo esse empréstimo. Mas calma que tem mais notícias positivas aqui sobre essa posição aqui de o RPR11. Então, aqui no corpo das matérias, eles comentam principalmente sobre esse tal de Világio Jardins. Teve as obras iniciadas aqui no começo desse ano e que já se encontra com 90% das unidades já comercializadas. Então, sucesso de venda aqui desse projeto e tem um VGV, valor geral de vendas, de 545 milhões de reais. Então, não é um projeto pequeno, é um projeto realmente bem grande, né? Bem significativo esse tal de Világio Jardins. Agora aqui mais uma notícia positiva para vocês sobre o Grupo Prima. Aqui tem uma matéria falando sobre uma projeção de crescimento de 58% do faturamento da empresa. Vamos aqui para alguns números que foram passados por essa matéria que acabei de mostrar para vocês. Aqui eles falam que os ativos da companhia registraram um aumento de 15%, saltando de 1,73 bilhão de reais em 2024 para 1,98 bilhão em 2025. E já aqui falam que a projeção de faturamento aponta um crescimento de 58%, passando de 248 milhões de reais em 2025 para 361 milhões em 2026 e quase 400 milhões em 2025. Então, lembrando que a Urca, o RPR11, consolidou a posição da empresa lá no começo de 2025, quando ela estava com faturamento de 248 milhões, e já para 2027 estão aqui com previsão de 391 milhões de reais, né? Então, parece que a empresa vai muito bem, né? Muito bem mesmo. E aqui eu fiquei a me perguntar quanto que vale uma empresa que tem 2 bilhões de reais de ativos aqui no ano de 2025. Então, deixo aqui o questionamento para vocês.
Agora aqui comentando um pouco sobre a exposição que o RPR11 possui no grupo Prima, nesse Prima Empreendimentos Inovadores. Aqui a gente está falando de 7,49% de exposição, de exposição de forma direta. Além disso, tem outros empreendimentos, né? Tem esse Anantara, tem esse Ponta de Inhambupe, tem o Hotel Fazano Salvador, esse daqui já tá até performado, tá? Além de ser uma parte em renda fixa também que deve começar a amortizar muito em breve, agora nesse ano de 2026. Ou seja, aqui o total de exposição que o RPR11 tem no Grupo Prima é de quase 143 milhões de reais aqui no começo de 2025. Lembrando que as informações vocês podem obter aqui no relatório de junho de 2025, mas a estruturação foi lá no começo do ano passado. Mas então, estamos falando aqui de uma exposição que o fundo é de 143 milhões de reais há mais de um ano atrás, numa empresa que já cresceu bastante, já teve vários projetos de sucesso. Enquanto isso, a gente vem aqui, enquanto que o RPR11 vem sendo negociado. Aqui no momento que eu estou gravando, segundo o Clube FI, o valor de mercado do RPR11 é de 342 milhões de reais. Então, apenas o Grupo Prima representa que cerca de 41% do valor de mercado do fundo da Urca. Detalhe que essa avaliação aqui é mais de um ano atrás. Esse valor que o fundo possui disposição ao Grupo Prima, imagino que muito provavelmente tenha tido aqui uma valorização nesse meio tempo. E aqui eu fico pensando aqui no pessoal que fala que o RPR11 vai cair para 20 reais, 15 reais, não sei quanto. E se continuar desse jeito, daqui a pouco apenas a posição que o fundo possui no Grupo Prima vai valer mais do que o mercado negocia o RPR11. E aqui para vocês terem uma noção de como que eu acho que o mercado precifica o fundo de forma errônea, né? Olhando apenas para o rendimento, realmente está bem ter seu rendimento, né? Mas ainda tem coisa que presta aqui dentro, ok? Agora aqui você deve ter alguns que estão se perguntar, e os dividendos aqui dessa empresa? E o impacto para os rendimentos aqui para o RPR11? Então, é o seguinte, o Grupo Prima ele está focado em crescimento. Então, essa posição que o RPR11 possui é como se você comprasse uma ação de uma empresa, mas que não paga dividendos. Por exemplo, pensei aqui na Prio, na PetroRio. A empresa, excelente empresa petrolífera, mas não paga dividendos. Mas ela está lá sempre crescendo receita, crescendo lucro, e é uma empresa bem redonda. Acredito que o Grupo Prima possa ser algo parecido com isso. Talvez não nas mesmas proporções de crescimento da PetroRio, mas aqui só foi um exemplo aqui de uma empresa que não paga dividendos, mas ainda assim é uma boa empresa. Lembrando que a intenção de o RPR11 nessa posição é eventualmente no momento de IPO, deve ser que essa Grupo Prima já pensou aqui em fazer um IPO lá no passado, vender a posição que o fundo possui hoje em um eventual IPO ou vender para um terceiro. No entanto, com o mercado como a Selic no patamar que se encontra, realmente fica difícil de vender, né? Ou se ele vendesse, teria que aceitar um valor muito abaixo do que realmente a empresa vale, ainda mais que aqui um eventual comprador vai saber que a Urca está precisando de dinheiro, então vai pegar pesado na negociação. Então, aqui é correto, né? Eles não ficar vendendo ativo a qualquer preço. Ok? Então, aqui o Grupo Prima não paga dividendos, mas ainda assim uma excelente empresa, tá? Que em breve já está valendo aqui quase metade do que o RPR11 vale hoje. Ok, agora vamos aqui para mais uma notícia positiva sobre outro empreendimento. Comentar agora sobre o projeto, o empreendimento New York, que é financiado pelo CRI Barbosa. CRI Barbosa, que eu acredito que vai ser quem vai dar o primeiro grande salto no rendimento de um RPR11.
Então, por aqui as obras seguem avançando e aqui vocês estão vendo uma foto do empreendimento onde mostra que essa pedra de vidro concluída. Esse aqui é um dos pontos que estava incompleto, né? E agora deram um jeito aqui. Essa aqui que é uma parte que eu imagino que seja bem custosa aqui para esse empreendimento. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem bem no início dessa questão da pedra de vidro. Aqui, ó. Olha só a imagem. Aqui lá de 2025. Note que nada aqui dessa pele de vidro. Ou seja, tá evoluindo, sei que é demorado, sei que estão de saco cheio desse rendimento ruim, mas as obras estão caminhando. Ok? Note aqui a presença da pele de vidro agora. Aqui lembrando que esse rendimento previsão de término é lá entre quarto trimestre de 2026 ou primeiro trimestre de 2027. Ou seja, concluindo aqui, rendimento total de RPR11 é horrível sim, tá? Não tem como questionar isso, rendimento curto prazo do fundo está muito fraco. Os gestores fizeram cagada, sim, fizeram um monte de cagada. É possível você negar um tipo de coisa dessa. Agora falar que o fundo vai falir, que ele não tem jeito, que ele não vale mais nada, tem que vender a qualquer preço. Daí eu já discordo, tá? Que tem muito ativo que ainda tem algum valor, além de que o plano do fundo está sendo encaminhado. Ressalto, não esperem muita coisa para o ano de 2026, vai se falar muito apenas em obra, mas 2027, 2028, principalmente se tiver uma queda Selic, aqui o potencial de crescimento do RPR11 acredito que seja gigantesco. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.